Boa tarde, Vera. Oi, Cássia, boa tarde para você, para os nossos ouvintes, também para quem nos assiste. Ô Vera, teve tanto planejamento para apresentar esse pacote de corte de gastos, foi uma entrega tão adiada destas medidas, para no final das contas isso tudo ter sido apresentado de um jeito bem atabalhoado, ainda incluindo no meio aí uma outra medida que apareceu muita gente para dizer que tinha que ser melhor discutida, anunciada aí com mais precisão, que foi a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha mais de R$5.000. Quero te ouvir sobre isso, Vera. Pois é, Cássia, misturaram alhos e bugalhos, duas coisas que não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é um pacote de ajuste fiscal para cumprir um arcabouço a que o próprio governo se propôs e que vinha ali com um grande risco de não ser cumprido nesse ano e nos próximos, e que era uma exigência que o próprio governo entendeu que precisava cumprir porque o mercado vinha muito desconfiado, isso estava impactando juros futuros, impactando a confiança no país e no próprio governo. Então, isso era uma tarefa que estava dada, que o governo tinha tomado para si e que vinha há semanas tentando cumprir. E aí, de repente, eles misturam com a reforma da renda, que aí não é só a isenção, né, do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, também tem uma cobrança de alíquota adicional para quem ganha mais de 50 mil, o imposto ali para quem que vai incidir sobre dividendos, um novo cálculo de incidência do imposto de renda, mudança ali na possibilidade de você abater despesas médicas a partir de uma certa faixa de renda. Então, é uma reforma complexa e ampla do imposto sobre a renda, que não deveria nunca ser misturada com uma coisa de outra natureza e que se tinha por objetivo dar uma boa notícia junto com a notícia ruim, o tiro saiu absolutamente pela culatra, porque ninguém entendeu direito a reforma da renda, ela causou muita contrariedade no Congresso, economistas passaram a questionar pontos dessa mudança que foi explicada de uma forma também bastante atabalhoada, e o pacote de corte de despesas foi considerado insuficiente, porque o que você abre mão em termos de receita ao ampliar a faixa de isenção, não está claro se você vai ganhar com o aumento da cobrança sobre quem ganha mais de 50 mil. Então, as coisas estão confusas, deixam em dúvida se vai ter, de fato, alguma economia, algum controle de gastos, e fora outros muitos erros. A demora é um deles. O fato do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ter praticamente furado o ministro da Fazenda, anunciado as medidas antes dele e de um jeito totalmente sem método e sem maiores detalhes, que fez com que o dólar subisse ontem, há o descompasso absoluto entre o que os ministros falaram ontem e hoje e o que se esperava. E aí, pasme, Cássia, eu apurei que houve uma consulta a um marqueteiro para saber a melhor forma de anunciar isso. E ele falou que a melhor forma era essa? Pois houve até uma reunião na Alvorada do presidente Lula com os ministros, e o marqueteiro que fez a campanha do Lula, Sidônio Palmeira, esteve lá, e aí lá teria nascido essa ideia de se anunciar também algo positivo, e aí anunciar conjuntamente a coisa sobre a renda. Veja só que isso ocorre na pior semana para o bolsonarismo, provavelmente desde a saída do Jair Bolsonaro do poder. A semana em que veio à tona em detalhes um plano golpista, do qual a Polícia Federal disse que o ex-presidente tinha pleno conhecimento e que liderou. E o governo conseguiu a proeza de tirar o foco do Jair Bolsonaro, tirar o foco da trama golpista e elevar o dólar a R$6 no dia de hoje. Então, eu não consigo entender onde que está a genialidade de se anunciar duas coisas dessa maneira, duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra, explicar as duas mal e porcamente e ainda fazer com que o seu maior adversário político saia do córner com os seus atos e não com alguma coisa que ele, Bolsonaro, ou que a oposição tenha bolado. Eles estão perdidos. Não conseguiram nenhum discurso para explicar a trama golpista. O Bolsonaro está até falando em ir para a embaixada, se refugiar, mas o governo está dando de bandeja para eles a chance de ter um desgaste ainda maior
e passar uma imagem bastante ruim para o tão famigerado mercado que eles odeiam tanto, mas que em compensação alimentam bastante. Né? É isso, esse anúncio conjunto, né, das medidas de corte de gastos, mais essa questão da reforma aí do imposto de renda, realmente acabou rendendo muito mais dúvidas do que certezas e uma reação muito forte ontem e hoje em relação, por exemplo, ao dólar. E hoje, por exemplo, hoje cedo aqui, os ouvintes em determinado momento só falavam disso, assim, não falavam eu do ouvi pacote... você, o Milton Sadenberg de manhã. Exatamente, porque tem uma preocupação, porque não ficou claro, por exemplo, essa questão das faixas, né? Então, primeiro, não, só vai afetar realmente um corte, uma isenção para quem ganha mais de R$5.000, que vai ser compensada por quem ganha mais de 50 e que não seja CLT, seja um ganho com dividendos e tal. Aí daqui a pouco já começou, não, mas pode afetar até R$7.500. Aí daqui a pouco nós vamos ver direitinho essa história das faixas. Então, ou seja, a coisa vai aumentando, vai não crescendo. E primeiro toda a angústia em relação a quais seriam as medidas do corte. E depois se criou aí uma nova questão, aliás, novas questões em relação agora essa reforma do imposto de renda, que o Congresso já deixou bem claro que no caso da reforma do imposto de renda não é para já, né? Vai demorar não bem é pra mais. Já. Rodrigo não é para Pacheco já. Disse que é para lá de 2025, ele nem vai estar mais na presidência do Senado, então ele está deixando essa bucha lá para o Davi Alcolumbre. E você veja, você refazer praticamente o orçamento, né, que é o que vai precisar ser feito em relação às medidas de cortes, nesta época, né, quase Natal, e esperar que se vote o orçamento com as mudanças e em plena vigência da corrida pela presidência da Câmara e do Senado, ou seja, quando deputados e senadores estão preocupados com outra coisa, também não é nada inteligente. Então, se a gente fosse listar os erros, daria bem mais de 7, viu, Cássia? A gente vai continuar acompanhando agora a tramitação, né, dessas medidas no Congresso Nacional. E a gente volta a conversar amanhã. Vera Magalhães, muito obrigada. A Vera volta mais tarde aqui a nossa programação. Logo mais dentro do Ponto Final, tem mais Viva Voz. Até mais tarde, Vera. Até mais tarde, Cássia. Ótimo jornal para você. Beijo.